What? Eu sou o Vlad Oliver. Vejam, nós estamos na tela inicial do Blender, ok? E nesta tela inicial nós vamos começar um processo que nós vamos repetir inúmeras vezes aqui, ok? Um pouco diferente da abordagem que a gente fez, tanto do 3ds Max quanto do Cinema 4D. O Blender ele é muito formatado para animação, para filmes de animação que seriam de construção de personagens e interação de personagens com um determinado cenário, ok? Isso tem a ver mais com cinema de animação do que com a produção de vinhetas, por exemplo, a produção de computação gráfica daquela mais tradicional que se conhecia antes. Okay? Então, o processo em si de construção, de arranjo, não vai mudar em nada dos outros softwares que a gente já mostrou. No entanto, conforme a gente foi estudando aqui, conforme a gente foi pesquisando, nós vimos que o grande goal do Blender é realmente a construção de personagens, ok? Então, você poderia vir aqui, viu? File, New, 2D Animation, a gente entrar direto na Grease Pencil, ok? E nessa Grease Pencil, veja, eu estou até com o mouse, ok? Clicaria e começaria o meu desenho aqui, etc, etc. Já mostrei algumas coisas para vocês acerca disso, ok? E aqui está um personagem qualquer, ok? Veja, não estou nem produzindo ele com mirror, etc, etc. E isso aqui já serviria como um bom ajuste para você fazer. Vejam, nós vamos voltar para esta etapa do planejamento, ok? No entanto, o que acontece é o seguinte: esta parte aqui, primeiro, ela é muito operacional, ou seja, quem não sabe desenhar não vai nem entender o alcance dessa ferramenta. Então nós vamos tratá-la não como uma ferramenta básica, mas sim como uma ferramenta avançada, ok? De forma que quem queira produzir no Grease Pencil entenda como é que é a produção sofisticada disso, mas isso vai chegar no momento oportuno. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte: também não é justo, como eu mostrei para vocês aqui, ok? Que a gente simplesmente pegue um modelo e passe a estudar rig, etc, etc, sem explicar o básico da modelagem, caso vocês queiram modelar um objeto, ok? Então, nós vamos modelar sobre alguns processos. Vejam, o Blender ele permite basicamente dois processos muito interessantes. Eu diria que são três, mas um deles é praticamente abandonado pela construção orgânica, que é o processo das curvas de nível. Embora ele seja usado quando você faz, por exemplo, um sculpt. O sculpt tem muitos polígonos e você vai trabalhar na rotoscopia. Essa rotoscopia exige você entender as ferramentas de curvas de nível para você criar polígonos simples em cima de uma malha pré-determinada. E isso nós vamos fazer numa segunda etapa. Numa primeira etapa, a gente pode apelar para modelagem comum, para um modelo mais comum, ok, a ser produzido, e é possível fazer isso no Blender, ou seja, o Blender permite com muita facilidade que você trabalhe nas duas vertentes. O ZBrush, por exemplo, ele é um excelente escultor, ok, mas ele não é um bom modelador. E você fica devendo. Se você quiser construir um personagem através de polígonos, você está maluco. É muito melhor construir num software de construção tridimensional, que você vai ter mais ferramentas mais estáveis para fazer essa coisa. Bom, eu estou dando um spoiler. Ou seja, vocês vão entender o processo, nós vamos desenvolver o processo lentamente, ok? E o que nós vamos fazer é o seguinte, vejam, muitas pessoas utilizam, por exemplo, você vir aqui, eu vou dar um UV Editor, por exemplo, ok? Vejam, nós estamos no Blender 2.8,
Eu vou dar um Open aqui. Isto aqui, como eu já expliquei a vocês, eu não gosto. Eu acho o sistema de visualização do Blender é péssimo. E todos os vídeos que eu vi que ele é péssimo desse jeito. Ok? Ele não realmente. Veja, eu vou pegar essa imagem aqui, PNG aqui. Mas eu tenho que usar um Explorer para entender o que eu estou procurando onde, porque ele não me dá essa possibilidade. Eu acho isso muito ruim. Ok? Então eu estou no What Dev, Monstro 3 Ref. What Pulip, referência, veja, eu estou no lugar errado. What Dev, Monstro Ref 03, Open Image. Ok? E eu tenho uma imagem aberta aqui. E se vocês ouviram uma sinetinha, é porque o mouse que eu estou usando, simplesmente eu tive que resetá-lo. Muito bem, isso é uma coisa que você pode usar ou não, não sei se você se interessa, mas pode ser que você queira ter uma imagem referência aqui. Agora, eu sugeriria outra coisa, veja, eu vou dar um aqui e o 1 mostra a parte frontal. Agora eu vou vir aqui novamente e vou dar uma sugestão a vocês. Veja, eu vou vir direto aqui e colocar a imagem. Isto é uma imagem, não é mais um modelo, é uma imagem referência. Ok? Vejam que quando eu coloco a imagem referência, essa imagem referência ela é quadrada. Eu sugeriria a vocês que fizessem uma imagem quadrada. Ok? Uma imagem com as mesmas dimensões em XY. Por que isso? Vejam, agora eu vou aproveitar e vou deletar o objeto e eu tenho isso aqui. Ok? Por que isso? Porque com essa imagem referência você tem um controle melhor. Ok? Se você tiver se você tiver essa imagem aqui, você já vai ter alguma dificuldade de fazer o que nós estamos pensando em fazer aqui. Vejam, eu vou vir aqui no Y. Okay? Acredito que esse seja o jeito mais fácil. Veja, eu coloquei aqui e vou dar um 00 aqui também. Ok? 0 e 0. Puf. Isso significa que eu tenho esta condição aqui. Ok? E essa condição aqui é uma condição inicial, caso eu queira começar a modelar. Ok? Então vou 1 no teclado numérico. Ok? Vejam que esse objeto não está exatamente não. Parece que eu tenho que levar ele um pouco para em X, um pouco para. Estranho isso aqui, né? Ou aqui, X aqui, porque senão eu posso ter problemas com a minha simetria. Ok? Muito bem, eu vou ser sincero com vocês, eu não costumo usar esse tipo de cross-section aqui para fazer modelagem. Ok? Mas reconheço que ele é bastante interessante. Ok? Vejam o seguinte, existem tutorials, inclusive tutorials nacionais, tutorials em língua portuguesa, que explicam esse sistema de modelagem aqui. Ok? Agora, eu diria para vocês o seguinte, é o método J, ok? Tem gente que aplica o método J e nem sabe que está aplicando o método J. Mas é isso aí. Então, Shift A, eu vou vir aqui e vou criar um cilindro, ok? E ao me dizer o cilindro, o que eu quero? O cilindro, eu quero um cilindro só com 8 divisões, ok? E eu posso vir aqui, dar um Z, wireframe. Ok? Não está muito bom de ver isso aqui. Eu posso entrar no Edit Mode, ok? E no Edit Mode posso fazer algumas coisas, como por exemplo, dar um scale no objeto inteiro aqui, ok? Isso é uma das coisas. A segunda eu posso vir aqui, vejam, isso aqui é o princípio, é a primeira vez que eu estou modelando no objeto, no Blender, ok? Então a gente corre o risco, RX, se eu não me engano, RX, isso. A gente corre o risco de fazer bobagem. G é Y, não, GZ. Ok? E o que eu estou fazendo? Para vocês entenderem eu já entrei em Edit Mode, ok? E já estou colocando
os polígons mais ou menos no G, no lugar certo. GX não, GZ. Ok? Aí vocês vão dizer, mas que diabo você está fazendo? Isso aqui. E vejam que está ao contrário. Quase sempre não dá certo. Vou pegar no Object Mode. Vou dar um rotate nesse objeto aqui. Esse rotate acho que é em Y. Y não, em Z. Ok? E com C aqui, não, X 180. Estou olhando aqui em cima para colocar o objeto mais ou menos no lugar, ok? Ou seja, veja, eu estou com isto aqui, mais ou menos, ok? Acho que deu uma encrenca aqui com relação a... Não deu não. Vou voltar ao Edit Mode. No meu Edit Mode eu posso clicar uma seleção aqui, vou dar um G e vou simplesmente mover esse material aqui para trás. Aqui, ok? Vejam que isto é o início, é bem o início da possibilidade de modelar. A gente vai ver que nós vamos encontrar algumas dificuldades, G. Uma delas é, por exemplo, esse G aqui, eu não estou acostumado a isso, ok? Vou dar um scale, inclusive, e um G novamente, para colocar isso aqui mais ou menos na posição do pescoço. Vejam, isso aqui é o básico do básico, ok? Uma das coisas que eu não consegui, vou ser sincero a vocês, vejam, é ativar esta ferramenta aqui. Quer ver? Vamos tentar. Eu não consegui, mas... agora eu consegui. Muito bem, já começamos bem então. No Edit Mode eu posso dar um Scale, e no G eu posso colocar isso aqui para cima, ok? Vejam que isto, eu já não tinha conseguido isso quando eu comecei a fazer os primeiros testes de ajuste aqui, ok? E pela primeira vez parece que deu certo. Vamos fazer um pouco mais. Vamos aqui, vou pegar o Bevel ou Extrude. Deixa eu ver. Extrude. Isso aqui começa a gerar um certo problema. Eu estou clicando e em vez dele clicar aqui, ele vai clicar lá fora, como vocês podem ver. Parece que não tenho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Clique. Eu devo estar com alguma deficiência, talvez deficiência de normais, ok? Porque eu estou clicando no objeto e ele está clicando lá fora, como vocês podem ver, ok? Em todo caso, como eu já passei muito do meu tempo, eu vou parar por aqui. A gente continua no próximo vídeo.